Salmo 34. Bendirei o Senhor o tempo todo. Os meus lábios sempre o louvarão. Minha alma se gloriará no Senhor. Ouçam os oprimidos e se alegrem. Proclamem a grandeza do Senhor comigo. Juntos exaltemos o seu nome. Busquei o Senhor e ele me respondeu. Livrou-me de todos os meus temores. Os que olham para ele estão radiantes de alegria. Seus rostos jamais mostrarão decepção. Este pobre homem clamou, e o Senhor o ouviu, e o libertou de todas as suas tribulações. O anjo do Senhor é sentinela ao redor daqueles que o temem e os livra. Provem e vejam como o Senhor é bom, como é feliz o homem que nele se refugia. Temam o Senhor, vocês que são os seus santos, pois nada falta aos que o temem. Os leões podem passar necessidade e fome, mas os que buscam o Senhor, de nada têm falta. Venham, meus filhos, ouçam-me, eu lhes ensinarei o temor do Senhor. Verso 12. Quem de vocês quer amar a vida e deseja ver dias felizes? Guarde a sua língua do mal e os seus lábios da falsidade. Afaste-se do mal e faça o bem. Busque a paz com perseverança. Os olhos do Senhor voltam-se para os justos e os seus ouvidos estão atentos ao seu grito de socorro. O rosto do Senhor volta-se contra os que praticam o mal para apagar da terra a memória deles. Os justos clamam, o Senhor os ouve e os livra de todas as suas tribulações. O Senhor está perto dos que têm o coração quebrantado e salva os de espírito abatido. O justo passa por muitas adversidades, mas o Senhor o livra de todas. Protege todos os teus ossos, nenhum deles será quebrado. A desgraça matará os ímpios, os que odeiam o justo serão condenados. O Senhor redime a vida dos seus servos, ninguém que nele se refugia será condenado. Amém? Vamos orar mais uma vez. Pai querido, nós te louvamos, ó Deus amado, mais uma vez com gratidão por estarmos aqui reunidos na tua casa, Pai, por termos tido a oportunidade de entoar cânticos a ti, ó Deus. Nós queremos, Pai, te bendizer nesta noite, engrandecer o teu santo nome, Pai, e louvar, Pai, a ti, por toda a salvação que o Senhor tem proporcionado ao teu povo, ó Deus. Pai, o Senhor tem cuidado de nós, e nós somos gratos, ó Pai, por todas as maravilhas que o Senhor tem feito. Pai, abençoa, ó Deus, nesta noite, cada pessoa que está aqui, todas as pessoas que estão visitando, a Romanos 12. Ó Pai, nós pedimos que o Teu Espírito Santo tenha liberdade de falar aos nossos corações, e nós pedimos, ó Pai, que a Tua palavra pregada adentre o nosso coração, a nossa mente, e cause transformação nas nossas vidas. Assim, ó Pai, nós oramos no precioso nome do Senhor Jesus. Amém. Meus irmãos, todos nós, em alguma medida, temos temores, receios, e isso é natural do ser humano, isso é natural após a queda. Em Gênesis capítulo 3, verso 10, nós vemos que após Adão e Eva desobedecerem à ordem de Deus, eles se esconderam, e eles se esconderam porque eles tiveram medo. Então, tanto o pecado como o medo fazem parte da nossa natureza caída. E, às vezes, diante das dificuldades e das provações que nós enfrentamos, nós nos deparamos com medo. Neste salmo, Davi nos ensina que o que nós precisamos fazer quando esses medos nos acompanharem. O que nós devemos fazer quando nós enfrentarmos os temores? Durante um período de grande adversidade, Davi escolheu focar na proteção e no cuidado de Deus, ao invés de se entregar à autopiedade ou ao desespero. Esse Salmo 34, ele é um hino de gratidão e louvor, escrito por Davi durante um momento de grande aflição. Davi é um homem que enfrentou muitos desafios, e ele nos ensina que, em meio às dificuldades, nós podemos também experimentar a bondade de Deus e encontrar paz e alegria
mesmo em momentos de adversidade. E ele também nos diz nesse texto que o Senhor nos ouve, que o Senhor nos responde, e o Senhor traz livramento, socorro, proteção, sustento, justiça e salvação. Portanto, esse salmo, ele não é apenas um registro histórico de um livramento, mas ele é uma fonte de encorajamento e de instrução para todos nós, independente das circunstâncias em que nós estivermos atravessando nas nossas vidas. O Salmo 34 nos apresenta um contexto histórico na sua apresentação, informando, primeiramente, que se trata de um salmo de Davi, e acrescenta, dizendo que esse salmo foi escrito quando Davi fingiu estar louco diante de Abimeleque, que o expulsou de sua presença e ele foi embora. Esse é o título do Salmo 34. Então, gostaria de contextualizar com os irmãos, para nós nos situarmos nesse momento em que Davi escreve o Salmo 34. Davi, ele estava sendo perseguido por Saul e, temendo pela sua segurança, ele busca refúgio entre os filisteus. Quer dizer, ele foi buscar refúgio justamente com os piores inimigos de Israel. Aí nós podemos ter uma noção do tamanho desespero de Davi. E quando Davi chega em Gate, que era a cidade de Golias, ele foi reconhecido pelos servos do rei Aques. E para entender melhor esse contexto, eu vou ler para os irmãos o texto de 1 Samuel, capítulo 21, dos versos 11 a 15. E o texto de 1 Samuel 21 diz assim: Todavia os conselheiros de Aques lhes disseram: Não é este Davi, o rei da terra de Israel? Não é aquele sobre quem cantavam em suas danças: Saul abateu seus milhares e Davi suas dezenas de milhares? Davi levou a sério aquelas palavras e ficou com muito medo de Aques, rei de Gate. Por isso, na presença deles, ele fingiu estar louco. Enquanto esteve com eles, agiu como um louco, riscando as portas da cidade e deixando escorrer saliva pela barba. Aques diz aos seus conselheiros: Vejam este homem, ele está louco. Por que trazê-lo aqui? Será que me faltam loucos para que vocês o tragam para agir como doido na minha frente? O que ele veio fazer no meu palácio? Bom, aqui nós vemos que a estratégia de Davi deu muito certo, não é? Quando o rei Aques viu Davi em estado de loucura, ele perdeu o interesse em Davi e considerou ele uma pessoa fora de si, incapaz de qualquer problema. Tanto que ele pergunta: vocês trazem esse louco aqui para mim? Indo para o capítulo 22 de 1 Samuel, nós vemos no texto que Davi fugiu da cidade de Gate e foi para a caverna de Adulão. E o que aconteceu na caverna de Adulão foi o seguinte: as pessoas, ao descobrirem que Davi estava ali, eles começaram a ir para a caverna. Primeiro foram os seus familiares, os familiares de Davi, foram até ele, e depois outras pessoas que estavam sofrendo ou que estavam descontentes com a situação sobre o reinado de Saul. Então essas pessoas foram se dirigindo à caverna de Adulão e foram se juntando. E o texto bíblico diz que cerca de 400 homens se reuniram na caverna. E esse grupo de homens insatisfeitos, homens à margem da sociedade, eles se tornaram o núcleo de seguidores de Davi. E esses homens ajudaram Davi nas futuras batalhas que foram travadas pelo trono de Israel. E na caverna de Adulão, Davi começou a exercer liderança sobre esse grupo de homens, que posteriormente se tornaram leais a ele. Agora é importante nós observarmos aqui que Davi, ao invés de se lamentar pela perseguição, pela fuga, ele escolhe agradecer a Deus. Ele começa a refletir no livramento que o Senhor deu para ele na cidade de Gate. Então, Davi ele começa a escrever o Salmo 34
relatando essa experiência, esse livramento sobrenatural que o Senhor deu. E ele começa a escrever refletindo com gratidão, confiança e o temor do Senhor. Portanto, meus irmãos, o Salmo 34, ele é um convite aberto para todos nós, que independente da circunstância em que nós estivermos, nós temos o Senhor. Seja em momentos de alegria e prosperidade, ou em meio de dificuldades e incertezas, esse salmo ele nos oferece princípios de como nos relacionarmos com Deus e de como experimentarmos a sua bondade nas nossas vidas. E para isso, Davi nos dá um testemunho de como nós devemos cultivar um coração grato, reconhecendo a mão de Deus em todas as circunstâncias, compartilhando através deste salmo a sua experiência pessoal de buscar a Deus em meio à angústia e de como Deus o livrou. Por isso, nessa noite, eu gostaria de meditar com os irmãos sobre o tema Prove e viva a bondade de Deus. Nós podemos observar, eu peço que os irmãos mantenham a palavra de Deus aberta no Salmo 34, nós podemos observar que a partir do verso 1, Davi, ele oferece louvor a Deus. Nós já sabemos o contexto histórico, nós sabemos que ele estava escondido na caverna de Adulão, e o primeiro passo de Davi, escondido naquele lugar, é oferecer louvor a Deus. Davi começa esse salmo com a declaração de compromisso, de louvar ao Senhor em todos os tempos. E ele também reconhece que a bondade de Deus é constante, e por isso, o seu louvor também deve ser. E isso quer dizer que nós devemos honrar o nome de Deus em todos os momentos, independente das circunstâncias em que nós estivermos passando. Nós devemos honrar o nome de Deus, nós devemos louvar a Deus. É importante, meus irmãos, nós louvarmos a Deus. A maioria das pessoas louva a Deus quando tudo vai bem. E isso é fácil. Mas o importante é nós louvarmos a Deus quando nós estivermos enfrentando tempos de dor e de dificuldade. E isso requer de nós uma maturidade espiritual. E essa lição, ela é uma lição importante para nós como povo de Deus. Nós precisamos reconhecer a bondade de Deus, não apenas nos momentos de alegria e de prosperidade, mas nós também precisamos reconhecer a bondade de Deus quando nós estivermos enfrentando provações e dificuldades. Como cristão, nós devemos também aprender que a adoração não depende das circunstâncias, mas a adoração depende da nossa fidelidade com Deus. Davi diz também, no verso 2, minha alma se gloriará no Senhor. E ele aqui deixa claro que ele se gloria somente no Senhor. Ele não se gloria na sua sabedoria, na sua força, nas suas posses. Ele não se gloria na inteligência que ele teve em fingir uma loucura, mas ele vê ali a mão de Deus sobre a vida dele. Foi o Senhor quem deu o livramento para ele. E essa prática ela deve ser estendida a todos nós, porque o apóstolo Paulo também escreveu em 1 Coríntios, capítulo 1, verso 31, aquele que se gloria, glorie-se no Senhor. Então esse é um mandamento para nós. Se nós tivermos algo em que nos gloriar, nós vamos nos gloriar no Senhor. Então, a adoração ela não é uma experiência, não é apenas uma experiência individual, mas ela é também um ato comunitário. Por isso nós nos reunimos aqui na casa do Senhor para nós louvarmos a Deus junto, né? E Davi, ele tinha uma relação íntima com Deus, e durante muitas vezes, muitos momentos da sua vida, ele experimentou a bondade de Deus, a proteção de Deus e o livramento. Por isso, no versículo 3, ele chama as pessoas e diz, engrandecei ao Senhor comigo, e juntos exaltemos o nome do Senhor. É isso que o Senhor quer que nós façamos como igreja, que nós estejamos juntos, engrandecendo o nome do Senhor,
que nós estejamos juntos exaltando o nome do Senhor. E esse convite é uma forma de nós expressarmos uma profunda gratidão e louvor a Deus por tudo que Ele tem feito nas nossas vidas. E foi isso que Davi fez. Expressou uma gratidão por tudo aquilo que o Senhor já havia feito na vida dele. Quando Davi compartilha essa experiência, ele nos ensina quais são as atitudes que nós devemos tomar quando nós enfrentarmos situações de lutas ou quando nós enfrentarmos os nossos medos e os temores. E a primeira atitude que Davi nos mostra é que nós devemos buscar o Senhor. Quando nós estivermos aflitos, angustiados, temerosos, com ou sem razão, nós devemos buscar o Senhor. E eu digo com ou sem razão, porque muitas vezes nós estamos temendo, nós estamos apavorados, e nós enxergamos um problema muito grande, e quando nós nos aproximamos do problema, o problema não é tão grande. O problema é que a nossa natureza, ao invés de confiar em Deus, primeiramente, teme os problemas. Então, a primeira atitude que Davi nos ensina é buscar o Senhor. E nós podemos observar isso no verso 4, onde ele diz: busquei o Senhor, e Ele me respondeu. Livrou-me de todos os meus temores. E no verso 6 ele diz: este pobre homem clamou, e o Senhor o ouviu, e o libertou de todas as suas tribulações. É aqui, em meio à angústia e o medo, que Davi se volta para o Senhor e busca ajuda. E qual é a resposta de Deus para Davi? Livramento. É importante nós notarmos que Davi não diz que Deus diminuiu os seus temores, ou que Deus o ajudou a lidar com os seus temores. O que Davi afirma é que o Senhor o livrou de todos os seus temores, e o Senhor o libertou de todas as suas tribulações. Isso quer dizer que Deus não livrou Davi dos seus problemas, mas que Deus o protegeu e eliminou a sensação de tristeza e de aborrecimento. E é isto que a palavra tribulação quer dizer. Essa tribulação é um sentimento de angústia, um problema. E aqui ele fala que o Senhor o livrou de todas as suas tribulações. Esses versículos também nos ensinam algumas verdades importantes. E a primeira é a iniciativa de buscar a Deus. E essa iniciativa de buscar a Deus deve partir de nós. Nós devemos buscar a Deus. E Davi, ele dá o exemplo, porque ele tomou a decisão de buscar a Deus. Meus irmãos, Deus, Ele está sempre disponível para nós. Mas muitas vezes, nós esperamos que Deus haja em nosso favor, sem que nós o busquemos. O Senhor, Ele só vai agir na nossa vida quando nós o buscarmos, e a palavra de Deus diz que nós devemos buscar o Senhor com todo o nosso coração. Só assim nós conseguiremos que o Senhor nos observe, que o Senhor nos veja quando nós o buscarmos. Em segundo lugar, Deus responde àqueles que o buscam. E essa é uma verdade bíblica. E a experiência de Davi aqui, ela nos garante que Deus ouve e responde às orações. Porque ele clamou, e o Senhor ouviu e respondeu às orações. Agora, essa resposta, ela pode vir de diferentes formas. Mas essa resposta, ela sempre trará paz e direção para nós. A resposta, às vezes, não é a resposta que nós desejamos, mas é a resposta que o Senhor dará, e é a resposta que nós precisamos. É muito diferente da resposta que nós desejamos. E, em terceiro lugar, nós temos a promessa do livramento do temor. E essa é uma promessa. O Senhor nos livra dos nossos temores. Deus não apenas nos ouve, mas o nosso Deus, Ele tem poder, e Ele deseja nos libertar dos nossos medos.
Se nós formos olhar a palavra de Deus, em muitos aspectos o Senhor fala, não temas, eu sou contigo. E o Senhor não fala isso de maneira simples ou aleatória. Ele fala isso porque é uma verdade, é um mandamento. E o Senhor diz para o seu povo, não tema. Aqui nós vemos também em Isaías capítulo 41, verso 10, a palavra de Deus diz, não temas, porque eu estou contigo. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Eu te fortaleço e te ajudo, e te sustento com a minha destra fiel. A palavra de Deus é muito clara para nós. O Senhor, Ele não promete nos livrar dos problemas, mas o Senhor promete nos fortalecer, promete nos ajudar, promete nos sustentar. O Senhor sustenta aqueles que confiam nele. Por isso, um chamado que Davi nos dá essa noite é para que nós possamos nos entregar, que nós possamos confiar no Senhor, nós provarmos o Senhor. Então, a segunda atitude que nós devemos tomar, e que Davi deixa claro, é que nós devemos confiar na providência de Deus. A primeira é buscar a Deus, e a segunda é confiar na providência de Deus. Seria uma incoerência se nós buscássemos a Deus e não confiássemos que o Senhor pode nos ajudar, que o Senhor pode nos livrar, que o Senhor pode nos acalmar. Então, Davi deixa essa sequência para nós, buscar o Senhor e confiar no Senhor. Essas são duas atitudes que o povo de Deus precisa andar com ela, como se fosse um lembrete escrito em cada bolso. Buscar o Senhor, confiar no Senhor. Eu acho que é uma boa ideia nós colocarmos uma cola no bolso, né? Sempre que nós precisarmos, lembrarmos de confiar no Senhor, de buscar o Senhor e de confiar nele. E Davi continua no verso 7, ele diz assim, que o anjo do Senhor é sentinela ao redor daqueles que o temem e os livra. Você vê que ele fala, né, para buscarmos a Deus, e ele confirma que o Senhor é sentinela daqueles que o temem. O Senhor guarda aqueles que o temem. E essa atuação do anjo do Senhor, ou dos anjos, ela é uma manifestação da providência de Deus. Versículo 9 também continua nessa mesma linha. O versículo 9 afirma que nada falta aos que temem, aos que o temem. Essa promessa de que nada falta aos que o temem, ela é um grande encorajamento para nós. O nosso Deus, Ele é o Deus da providência. O nosso Deus é o Deus que supre as nossas necessidades. E a palavra de Deus diz que nada falta aos que o temem. Agora, é importante, meus irmãos, nós observarmos que essa palavra, temor, esse temor, ele não é um medo do Senhor. Não é isso. Esse temor, ele é um sentimento de respeito, é uma submissão, é uma reverência a Deus. Então ele está falando daquelas pessoas que têm o seu coração voltado a Deus. Se você clama ao Senhor por ajuda, você precisa confiar que o Senhor vai responder o seu clamor, e você precisa voltar o seu coração a Deus. E no verso 10, Davi, ele utiliza uma analogia que é muito interessante. Ele diz que aqueles que vivem confiando apenas na sua própria força, comem como os leões. Ou seja, o leão, ele só come quando ele consegue ter sucesso na caça. Apesar de ser forte, poderoso, ele nem sempre é bem-sucedido. Então o leão, ele só come quando ele consegue prender a sua caça, e isso não acontece todos os dias. Agora, aqueles que confiam no Senhor, jamais passarão fome.
Aqueles que confiam no Senhor sempre terão o seu sustento. Então o Senhor, Ele nos convida a depositar nele toda a nossa confiança. O Senhor nos convida a derramarmos o nosso coração, a clamarmos a Ele, a buscarmos a presença dEle, a confiarmos de que Ele vai responder o nosso clamor, mas Ele nos convida a colocarmos, a depositarmos o nosso coração diante dEle também. Então a nossa confiança, ela deve ser depositada no nosso Deus, sabendo que o nosso Deus é um Pai amoroso, e Ele é um Pai amoroso que provê e cuida dos seus filhos. E a palavra de Deus deixa isso muito claro. Se nós que somos maus damos coisas boas aos nossos filhos, quanto mais o nosso Deus que é bom. Então Davi, ele nos convida a provar e ver que o Senhor é bom. Ele nos desafia a confiar em Deus e testemunhar pessoalmente dessa fidelidade e dessa bondade. E esse é o convite que Ele nos faz, provar e ver que o Senhor é bom, mas mais do que isso, provar e viver a bondade de Deus. Não basta nós apenas ouvirmos falar que o Senhor é bom, nós apenas ouvirmos falar da bondade do Senhor. Nós precisamos provar a bondade do Senhor nas nossas vidas. Porque todos nós sabemos que o Senhor é bom. Ou alguém aqui não sabe que o Senhor é bom? Todos nós sabemos que o Senhor é bom. Agora, nós precisamos provar dessa bondade. E como é que nós fazemos para nós provarmos dessa bondade? Em primeiro lugar, nós devemos abandonar uma fé nominal e começar a participar de uma fé vivencial. Muitos de nós podemos falar que eu confio no Senhor, mas quando a coisa aperta, ao invés de nós corrermos para o Senhor, nós corremos para muitos outros lugares. E Davi, ele escreve isso porque ele fez isso também. Quando ele estava fugindo de Saul, ao invés dele clamar ao Senhor, ele foi se esconder aonde? Na terra dos inimigos. E quando ele teve medo, e ele teve aquela astúcia de se fingir como louco, ele percebeu que o Senhor deu discernimento para ele, e que ele agiu daquela forma por intervenção divina. Às vezes nós fazemos coisas que nós achamos, às vezes, até espetaculares. Nossa, eu fiz alguma coisa aqui espetacular, e nós tiramos a glória de Deus, porque o Senhor é quem nos capacita, o Senhor é quem nos direciona, o Senhor é quem nos dá provimento. Se você é uma pessoa muito capacitada, esta capacidade não vem de você, ela vem do Senhor. Se você é um atleta e você tem uma condição física muito boa, essa condição não vem só de você, essa condição vem do Senhor. Então nós precisamos reconhecer a intervenção de Deus nas nossas vidas. Nós precisamos reconhecer aquilo que o Senhor tem feito. Nós precisamos reconhecer que Deus é bom, não apenas intelectualmente. Nós precisamos permitir que essa bondade de Deus, ela permeie os nossos pensamentos, os nossos sentimentos, as nossas ações e os nossos relacionamentos. Quando nós colocarmos Deus em tudo aquilo que nós pensamos, fazemos, agimos, aí sim nós podemos ver a poderosa mão de Deus intervindo nas nossas vidas. E o Salmo 34, ele é repleto de promessas, né? Nós vemos as promessas de Deus do verso 1 ao último verso. E no verso 11, nós vemos aqui Davi se oferecendo para ensinar as pessoas
a serem participantes das promessas do Senhor. Às vezes, você pode estar aqui nesta noite e você pode pensar, como eu posso ser participante das promessas do Senhor? E o verso 11 nos dá essa pista, nos dá essa orientação. Nós podemos ser participantes das promessas do Senhor, aprendendo o temor do Senhor. A palavra de Deus diz que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Se você busca sabedoria, busque conhecer o temor do Senhor. Busque praticar o temor do Senhor na sua vida. E Davi, ele continua, porque ele quer que aquelas pessoas que estão com ele dentro da caverna sejam participantes, que eles conheçam o temor do Senhor. E ele pergunta no verso 12, você deseja ver dias felizes? Se você deseja ver dias felizes, ele continua, guarde a sua língua do mal, guarde os seus lábios da falsidade, afaste-se do mal, busque a paz. O que Davi está falando é para nós sermos intencionais, não só em nossas palavras. Se você quer ver dias felizes, guarde a sua língua. Seja intencional na sua palavra. Evite a maledicência, evite a fofoca, a mentira. Esforce para fazer bem ao próximo. Busque paz, reconciliação em todos os seus relacionamentos. Esse é um princípio do temor do Senhor. Tudo aquilo que nós fazemos, nós devemos colocar o temor do Senhor diante de nós. Nós devemos honrar o Senhor com as nossas atitudes, com os nossos pensamentos, com as nossas palavras, com os nossos bens. Nós devemos ser intencionais com Deus. E no verso 15 ele diz, os olhos do Senhor estão sobre os justos, e os seus ouvidos atentos ao seu clamor. Quando nós olhamos o que Davi está dizendo, que os olhos do Senhor estão sobre os justos, nós podemos pensar que os olhos do Senhor estão atentos a você que está aqui nesta noite, aos santos, à congregação dos santos, e os ouvidos do Senhor estão abertos ao clamor de cada um. Nós não sabemos como cada um entrou aqui nesta noite, se com saúde ou sem saúde, se alegre ou triste, se com problema ou esbanjando felicidade. Mas nós podemos saber nessa noite que os olhos do Senhor estão sobre cada um de nós e os ouvidos do Senhor não estão fechados ao nosso clamor. Isso quer dizer, meus irmãos, que nós precisamos deixar de viver alheios a Deus. Nós precisamos aprender a viver confiando em Deus o tempo todo. Porque o Senhor, Ele está com os olhos abertos. Ele está com os ouvidos atentos para o clamor do seu povo. E nós vivemos muitas vezes como se isso não fosse uma realidade. Muitos de nós sofrem de depressão, de angústia, de síndrome do pânico, e não estou dizendo que não existam causas naturais para isso, e que não precise buscar ajuda médica, não é isso que eu estou dizendo. Mas eu estou dizendo que muitos dos temores, muitas das angústias que nós passamos, é porque nós não temos confiado no Senhor. E eu estou falando isso para os irmãos, porque eu já vivenciei isso na minha vida. Muitos dos meus medos, eles eram gigantes, e às vezes eles nem aconteciam. Então nós precisamos confiar no Senhor.
Nós precisamos parar de viver alheios. Se nós sabemos que os olhos do Senhor estão sobre nós e que os ouvidos do Senhor estão atentos para o nosso clamor, nós precisamos viver tratando disto como uma realidade latente nas nossas vidas. O Senhor nos vê e nos ouve. Vamos repetir? O Senhor nos vê e nos ouve. E isso tem que ser uma verdade, principalmente para o povo de Deus. Isso quer dizer, então, que o Senhor, Ele conhece as nossas necessidades. O Senhor, Ele conhece as nossas lutas. O Senhor, Ele sabe dos nossos desafios. Ele sabe dos nossos desafios de agora. Ele sabe dos nossos desafios amanhã, quando nós levantarmos para ir trabalhar. Ele sabe dos nossos desafios que nós teremos à noite. E Ele sabe dos nossos desafios daqui 1 ano, daqui 2. O Senhor sabe todos os nossos desafios. O Senhor, Ele conhece todas as nossas lutas. E Davi afirma no verso 17 que os justos clamam, e o Senhor os ouve e os livra de todas as suas tribulações. Observe que é isso mesmo que nós precisamos entender. O Senhor está nos vendo e está nos ouvindo. E o Senhor ouve o clamor do justo e os livra. A verdade, meus irmãos, é que o Senhor está pronto para nos ouvir. E o Senhor, Ele não ignora o sofrimento e a angústia do seu povo. Se você está aqui nesta noite, e você por algum momento, você pensou que o Senhor não ouviu o seu clamor, eu quero desfazer esse engano na sua vida, porque o Senhor ouve o clamor dos seus justos. E Davi está falando aqui que o Senhor está pronto para ouvir. E o Senhor livra o justo de todas as suas tribulações. O rei Davi, ele usa aqui a sua vida, neste salmo, como um exemplo de quem clamou a Deus por socorro diversas vezes. E por diversas vezes, esse homem que clamou ao Senhor foi socorrido e livre das angústias. E é exatamente isso que ele está explanando nesses versos. E é isso que nós devemos fazer a mesma coisa. Nós devemos levar os nossos problemas para Deus e aguardar pelo socorro. Nós enfrentamos lutas e nós, às vezes, nos ajoelhamos e oramos a Deus por livramento, por uma solução dos nossos problemas. E nós esquecemos, mas a palavra de Deus não diz isso. A palavra de Deus diz que nós devemos continuamente, na presença do Senhor, clamar a Ele. Aos homens casados desta igreja, eu acho que você não fala para sua esposa que você a ama só uma vez e pronto. Eu espero que não. Né? Se você está falando para sua esposa que você a ama somente uma vez, você vai ter um problema. Você está convidado para vir aqui amanhã à noite, na reunião dos homens. Nós, maridos, nós falamos para nossas esposas, para os nossos filhos, que nós os amamos. E isso é contínuo. E eu estou citando esse exemplo, que é um exemplo muito prático para nós, porque nós devemos estar na presença do Senhor continuamente. Ao nos levantarmos, ao andarmos, ao irmos para o trabalho, voltarmos, almoçarmos. Até quando nós estamos dormindo, nós estamos na presença do nosso Deus. Os olhos do Senhor não estão fechados para nós. E o que Davi está falando é que nós devemos levar os nossos problemas para o Senhor. E o verso 18 carrega também mais uma verdade bíblica.
de que o Senhor está perto dos que têm o coração quebrantado e salva-os de espírito abatido. O Salmo 51, verso 17, diz que os sacrifícios que agradam a Deus são um espírito quebrantado, um coração quebrantado e contrito. E é o que Davi está falando aqui no verso 18, que o Senhor está perto dos que têm coração quebrantado, e o Senhor salva os de espírito abatido. Meus irmãos, é certo que nós vamos passar por dificuldades. Em algum momento das nossas vidas, nós vamos passar por dificuldades. E ser justo aos olhos de Deus não imuniza nenhuma pessoa contra as dificuldades. Não é pelo fato de você ser justo, justificado, que você não vai passar pelas dificuldades. Pelo contrário. O verso acima, ele diz que o justo passa por muitas dificuldades. Isso significa que os desafios, as provações, os problemas, as tribulações, as lutas, elas são uma parte comum da vida humana. Inclusive para aqueles que vivem e andam em retidão. E essas adversidades, elas podem vir de diversas fontes. Elas podem ser um problema de saúde, elas podem ser uma dificuldade financeira, elas podem ser conflitos pessoais ou interpessoais, perseguições, tentações. Mas João 16:33 confirma muito bem essa ideia, onde Jesus diz que no mundo vocês terão aflições. Então é certo que nós teremos aflições. Agora, apesar das inúmeras adversidades que o justo enfrenta, o texto bíblico do Salmo 34 diz que o Senhor livra de todas elas. E essa palavra, livra, ela sugere uma ação divina de resgate, proteção, libertação. Então, não significa necessariamente que o justo nunca enfrentará problemas, não é isso. Mas sim que Deus intervém para proteger, fortalecer e guiar através das dificuldades. Portanto, seguir a Deus não significa uma vida isenta de problemas. No entanto, o Senhor pede que nós o provemos e vivamos debaixo da sua vontade, debaixo da sua bondade. Porque o nosso Deus, Ele pode nos livrar da adversidade. Ele pode nos dar força, sabedoria, graça. E talvez isso seja muito mais importante para nós do que sermos livres da adversidade. Concluindo esta palavra, eu peço que os irmãos se lembrem que a jornada do justo, ela não é isenta de desafios. Mas a jornada do justo, ela é marcada pela constante presença e intervenção de um Deus fiel que nos ama e que quer cuidar de nós. Amém? Eu gostaria de concluir essa palavra fazendo algumas aplicações, poucas aplicações, e perguntar como é que nós podemos provar e viver a bondade de Deus e encontrar refúgio no nosso dia a dia. E, em primeiro lugar, a nossa primeira aplicação é que nós podemos fazer isso buscando um relacionamento pessoal com Deus, buscando ter intimidade com Deus. Em segundo lugar, nós precisamos também confiar em Deus em todas as circunstâncias. Por isso, nós precisamos estar atentos às pequenas e às grandes bênçãos que Deus derrama nas nossas vidas. Nós precisamos reconhecer, meus irmãos, a mão de Deus em cada detalhe das nossas vidas, desde a nossa saúde até as oportunidades que o Senhor nos dá.
Por isso, a terceira aplicação para nós seria buscar perceber a bondade de Deus em ação nas nossas vidas. Em quarto lugar, nós devemos fazer também seguir o exemplo de Davi e servir os outros em nome de Deus. Quando nós servirmos os outros, quando nós servimos o nosso próximo com amor, com paixão, nós acabamos refletindo o caráter de Deus e expressamos também a alegria de participar da obra de Deus. E em último lugar, nós precisamos também ter uma vida de louvor e gratidão a Deus. Então, eu gostaria de convidar os irmãos, para que nós, convidar os irmãos para tocarem em pé, né? Eu também não falei, que eu só convidei os irmãos, não falei o que era. Eu gostaria de convidar os irmãos a se colocarem em pé, e que nós pudéssemos, nessa noite, expressar a nossa gratidão a Deus, pelas bênçãos que Ele tem derramado nas nossas vidas, louvar a Deus pela bondade que Ele tem demonstrado com o seu povo, e colocar o nosso coração na presença do Senhor, para que nós possamos receber ainda mais da sua graça. Eu gostaria de convidar os irmãos a fecharem os olhos e baixarem a cabeça, e por um breve momento, nós orarmos a Deus, em primeiro lugar, agradecendo a Deus pelos livramentos que Ele tem nos dado, que Ele tem nos proporcionado. E dizer a cada um dos irmãos aqui nesta noite, que se você está enfrentando um problema de saúde, um problema emocional, se você está enfrentando apenas um temor, se você está inseguro com o amanhã, com as dificuldades que o mundo tem apresentado diante de você, eu quero convidar você nesta noite a entregar os seus problemas ao Senhor, a fazer como o rei Davi, a observar aquilo que o Senhor tem feito na sua vida. O Senhor tem te sustentado até aqui. O Senhor tem suprido as suas necessidades até aqui. Que nessa noite você possa lembrar do Senhor e perceber que o Senhor está com os olhos abertos, que o Senhor está olhando para a sua vida, que o Senhor Ele está com os ouvidos abertos, prontos para ouvir o clamor do teu povo, para ouvir o nosso clamor. Ó Pai amado, nós te pedimos, ó Deus, nessa noite, Pai, eu te peço pela vida de cada um dos meus irmãos congregados aqui, cada visitante, ó Deus, que está aqui nesta noite, Pai. Ó Deus, se há um problema de saúde, nós pedimos, ó Pai, intervém para a honra e glória do Teu nome. Pai, se há um problema de depressão, de angústia, de ansiedade, Pai, nós pedimos que a Tua poderosa mão cure. Pai, se há um irmão que está afastado dos caminhos do Senhor, nós pedimos que o Senhor alcance o coração. Pai, se existe alguém que está apenas com temor, nós pedimos que a Tua poderosa mão seja sobre esta pessoa e que ele possa compreender nesta noite também que o Senhor nos livra de todas as nossas tribulações. Pai, nós confiamos somente em Ti. Nós somos gratos, ó Pai, e pedimos que o Senhor nos guie, nos oriente, fala ao nosso coração, enquanto nós estivermos andando pelo caminho, enquanto nós estivermos assentados à mesa, enquanto nós estivermos deitados na nossa cama, enquanto nós estivermos de joelho na Tua presença. Fala, Pai, enquanto nós estivermos na Tua casa. Fala, ó Deus amado, quando nós estivermos lendo a Tua palavra. Ó Pai amado, nós Te louvamos e pedimos, fala conosco nesta noite. Fala conosco, Pai, quando nós sairmos daqui também. Ó Pai, nós Te louvamos e Te agradecemos, no precioso nome do Senhor Jesus Cristo. Pai amado, que a graça do Senhor Jesus Cristo, que o amor de Deus o Pai, que a comunhão e as consolações do Espírito Santo de Deus sejam conosco e com todo o povo de Deus espalhados pela terra. Amém?